Você pode fazer parte do que Deus está realizando através desta missão. Sua oferta nos ajuda a levar a palavra, alimento e esperança a quem mais precisa. Contribua hoje e seja um mantenedor das missões. Boa noite, a graça e paz, amém? Muito bom ter vocês aqui conosco, sejam muito bem-vindos essa noite, amém? Eu tenho algo muito especial para a sua vida. Deus me deu algo muito especial hoje para vocês. Temos vivido esses dias gloriosos. Nós já ministramos a centenas e centenas de pessoas esses dias. Só que hoje, o Senhor deixou algo muito precioso, principalmente para essa cidade, o povoado aqui de Dormentes. E todos que estão aqui hoje vão ser muito abençoados. Quando você entra num local onde Deus está em nosso meio, você tem que elevar a sua expectativa. Se você não entrou com uma expectativa aqui dentro, você está errado. Se você não veio com uma expectativa de fé que algo sobrenatural, glorioso, Deus pode usar um homem de Deus na sua vida, você já está perdendo a sua bênção. Você tem que ter grande expectativa. Esse é o reino de Deus. Muitos de vocês, olhem para mim, não fica com vergonha de mim, você pode olhar para mim, amém? Eu sei que eu não sou tão bonito, mas não precisa ter medo de mim não, amém? Eu não vou morder você. Mas eu quero te falar algo. Eu estou com meu coração ao seu favor. E se eu fosse você, ouvir o que eu estou te dizendo, e colocasse o seu coração ao favor da sua própria vida aqui. Porque quando Deus abre o coração de um homem, para colocar essa pessoa diante do trono da graça, é porque coisas grandes podem acontecer na sua vida. A Bíblia ensina, crede nos seus profetas e prosperarei. Vou te pedir algumas coisas aqui essa noite. A primeira dela é respeito à presença de Deus. Quando você fica se levantando para toda hora no banheiro, fica falando na hora da palavra, você está desrespeitando primeiramente a Deus, o Espírito Santo. Segundo, você está me desrespeitando. E terceiro, você está desrespeitando as pessoas do seu lado. Você distrai a pessoa do seu lado. Alguns querem ter atenção. Outros não querem ter atenção. Nem todos têm o mesmo coração. Mas eu espero boas coisas de todos vocês aqui essa noite. Que todos tenham um coração, nessa noite, sábio. Porque sábio é o que ouve. E se você se inclinar para ouvir a palavra de Deus, boas coisas estão ao seu favor hoje. Quando você entrou nesse lugar, sentenças podem mudar ao seu favor. Porque boa coisa é você pisar onde Deus vai estar trabalhando e ainda vai trabalhar ao teu favor aqui essa noite. Isaías 64 diz assim, desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Se você não estiver esperando em Deus aqui, você está no lugar errado. Se você não tem uma expectativa de ouvir a palavra de Deus, você não está no lugar certo. Se você veio aqui por qualquer outro motivo, a não ser ouvir e ser abençoado num lugar onde Deus está se revelando, você está errado. Mas agora, se você veio para ser abençoado pela palavra de Deus, pela oração de fé, pelo poder do Espírito que vai cair daqui a daqui a algum tempinho já vai cair sobre você. Daqui a pouquinho. Aí sim, se você veio com essa intenção de ser abençoado por uma palavra de Deus, ouvir, você está no lugar certo. Ontem, tivemos aqui para mais de 400 pessoas, né? Tivemos que colocar cadeira lá fora, correr para a cadeira, abrir todas as portas, abrir tudo. De tanta gente que nesse lugar. E ontem, houve uma coisa boa aqui dentro. Tinha um povo que veio aqui, eu não sei se era o povoado de Araçá, não sei que, tá uma mistura, né? Tá vários povoados.
Mas eu sei de uma coisa. Tinha pessoas que ouviram a palavra de fé. Ontem nós ensinamos sobre fé, foi tremendo. E houve muita libertação e milagres aqui. O poder do Espírito Santo se revelou, se manifestou. Deus se manifestou. E Deus, Ele quer se manifestar ao seu favor aqui essa noite. Deus é um Deus de se manifestar a você, se revelar a você, para você ver quem Ele é. Ele se revelou lá no Egito, manifestou grandes sinais e maravilha, abriu o mar vermelho e falou para a nação de Israel: não se esqueça daquilo que vocês viram. Fale aos seus filhos e à sua geração do poder e da mão poderosa que resgatou vocês da escravidão do Egito. Fala, Deus é um Deus sobrenatural que se manifesta. Então Ele se manifesta através de sinais e maravilhas, curas, milagres, prodígios. A manifestação do poder do Espírito, quando cai, segundo a Bíblia, quando o Espírito Santo ele cai sobre uma pessoa, o poder é tão forte que ela não aguenta nem ficar de pé. A Bíblia diz que Daniel, quando ele viu o anjo do Senhor se aproximar dele, era tão poderoso aquele anjo, que Daniel ele caiu para frente de cara no chão. E a Bíblia diz, e não restou em mim forças, de tão poderoso que ele era. Até que o anjo tocou nele e o poder foi transferido para ele. Quando Deus está se manifestando, coisas sobrenaturais vão acontecer, mas não seja incrédulo. Porque você não conhece como Deus trabalha. Então não limite a Deus ao tamanho da religião dos homens. A doutrina dos homens, a religião dos homens, te ensina a letra. Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, que a letra, ela mata. Se não tiver o Espírito Santo, você fica uma pessoa seca. Seca, cética, incrédula. Porque não vê. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Aquilo que os olhos não viram, que os olhos não ouviram, que os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aquilo que teus olhos ainda não viram, que teus ouvidos ainda essa noite, em toda a tua vida, não ouviram, você está prestes para ouvir e ver coisas extraordinárias. Essa é a expectativa. Aleluia. Eu tenho algo de Deus para falar para vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para te ensinar hoje. E hoje eu vou te ensinar sobre o que é viver no Espírito. Viver pelo Espírito. Quem está comigo fala amém. Deixa eu fazer uma oração para vocês agora. Coloque as mãos sobre o seu coração. Senhor Jesus, que a Tua presença venha sobre nossas vidas. O Espírito Santo venha sobre nossas vidas, para trazer luz aonde há trevas, para que as trevas não permaneçam mais oculta na minha vida. Senhor Jesus, que o poder da sua palavra e dos seus anjos se manifeste diante de nós e sobre nossas vidas. Declaramos agora a sua paz e a ordem neste ambiente, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e se assente glorificando o nome. Se assente, se assente. Pronto. Posso começar?
Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Assim está escrito: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito. Repete comigo: vivei pelo Espírito. E de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um contra o outro. Amém? Eu quero falar para vocês como viver no Evangelho. A única forma que você pode viver no Evangelho. Não existe outra. Não existe nenhuma outra maneira de vocês viver no Evangelho a não ser pelo Espírito. Repete comigo: pelo Espírito. O tema dessa mensagem essa noite é vivendo pelo Espírito. Hoje o Senhor, eu passei em oração a tarde inteira, só desci agora do quarto, meditando, ouvindo o que o Senhor tinha para falar para vocês aqui essa noite. Eu tenho uma mensagem e um ensino para te ensinar, para instruir vocês, para que vocês sejam mais abençoados. Hoje é uma palavra que vai trazer muita instrução para a sua vida. E se você prestar atenção no pregador e não ter medo de mim, você vai ser muito abençoado. Amém? Volto a repetir. Você não precisa ter medo de olhar para mim. Viver pelo Espírito. Esta é a condição que Jesus trouxe para o homem na terra. Jesus veio restaurar aquilo que havia se perdido, o ser humano. O evangelho que é pregado por muitos lugares hoje não é um evangelho espiritual. Existe, presta atenção que eu vou te ensinar aqui agora, grava na tua mente que eu vou te ensinar aqui agora. Existe o evangelho ritualista. Repete comigo: o evangelho ritualista. Existe o evangelho, fala, o evangelho litúrgico. O evangelho ritualista é aquele que faz você colocar sua fé no pano. Nos rituais que os homens ensinam. Toma 7 banhos de água para você ficar limpo. Como se isso fosse te limpar. Quem está comigo fala amém. Fala, o evangelho ritualista faz as pessoas criar suas crenças e não fé. Aí a pessoa acha que é a planta que cura. Não é a planta que cura. As pessoas acham que é o crucifixo que salva elas, que vai torná-las mais santas só porque elas carregam, que vai proteger elas dos demônios. Isso aí é os homens que criaram. Não existe nada disso na Bíblia. Fala, a minha fé, a fé ela só foi dada para você estar em Jesus. E tudo que Ele fala, tudo que Ele diz, e tudo que Ele deixou para você, é isso que você tem que crer. Amém, amém? Fala, minha fé, ela não tem que estar no homem. A minha fé, ela não tem que estar em objetos. A fé tem que estar em Deus. Fala, somente em Deus. O evangelho, fala, litúrgico. Sabe o que é o evangelho litúrgico? É isso aqui, ó. Te recita
o que está escrito, mas não vive o que está escrito. Fala, o evangelho sensacionalista. Esses falsos profetas que trabalham com esse. Sabe que o evangelho sensacionalista gosta de atrair a tua atenção para o homem. Eu vou me vestir aqui de um manto grandão para você, bem bonito, para mostrar que eu sou santo para você. Eu vou falar assim, toca na minha roupa para você ser curado. Tem que beijar o meu pé para ser curado. É um evangelho sensacionalista. As pessoas querem tocar no padre, querem tocar lá no pastor para ser curada. Ai, acho que ele é um santo. Não. Pedro, quando curou aquele paralítico em Atos capítulo 3, no templo de Salomão, as multidões ficaram maravilhadas, afitas, olhando neles assim. Esse homem era 40 anos paralítico, foi curado, eles ficaram maravilhados. Mas sabe o que Pedro fala? Por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse pelo nosso poder e própria santidade que curamos esse homem. Foi pela fé no nome de Jesus Cristo que ele foi curado. Quando os homens roubam a sua atenção para eles e não te exorta a fé em Jesus Cristo e na palavra, é o evangelho falso, genérico. É o evangelho dos homens, não o evangelho do reino dos céus. O verdadeiro evangelho faz a sua fé, faz a sua esperança estar na palavra de Deus e somente no Filho de Deus. Aleluia! Os que seguem o evangelho sensacionalista, elas gostam de ver alguma coisa, tocar em alguma coisa. O evangelho sensacionalista faz as pessoas tirar o foco do que Deus fala e olhar somente para o circo que o homem faz. Olha para mim. Eu tenho algo para te ensinar, você tem que ter atenção. E eu sei que essa mensagem, para ser ouvida, ela não vai ser fácil, porque é uma mensagem espiritual. Mas eu orei a Deus, para Deus dar graça para muitos de vocês aqui hoje, que não conseguem ficar um minuto atento aqui no pregador. Porque vocês muitos não têm um espírito, não conhecem o Espírito Santo. Então os ouvidos e os olhos delas são difíceis de prestar atenção naquilo que é espiritual. Você tem que falar 10 vezes a mesma coisa. Você tem que estar todo o tempo, ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ei, até quando você vai ficar se distraindo aqui dentro? Mas se você se esforça e coloca o coração e a tua atenção com o temor, Deus te capacita a ouvir uma mensagem que pode mudar a história da tua vida. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Aplauda o Senhor Jesus. Vivendo pelo Espírito. Esse é o evangelho verdadeiro. Nós temos que viver por intermédio do Espírito. E eu vou te ensinar algo muito maravilhoso hoje. Antes de eu entrar sobre isso, eu quero te ensinar uma coisa muito importante. Vocês querem me ouvir? Gálatas 6,14 diz assim, ó. Quanto a mim, Paulo dizendo, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O velho homem foi crucificado. O velho homem rebelde e antigo já não pode ter poder na vida de uma pessoa que nasceu do reino de Deus. Eu quero dizer algo para vocês aqui dentro. Jesus, quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. Ele desmanchou, desfez todo o domínio da morte, toda a autoridade, todos os direitos que os demônios tinham de levar uma pessoa para o inferno. Jesus arrancou de Satanás
essa autoridade. Porque Jesus, ele matou a morte. Fala, Jesus matou a morte. A morte na sua vida, ela já morreu. E escuta o que eu vou dizer para você, tu vai me entender agora. A morte na tua vida já morreu. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo passou da morte para a vida eterna. Você que tem fé em Jesus Cristo, fala assim: a morte não tem mais poder na minha vida. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Fala, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Agora, você concorda comigo que na Bíblia mostra que já houve pessoas que ressuscitou dos mortos? Sim ou não? Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim dentre os mortos. Jesus, ele não foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Fala, Jesus não foi o primeiro. Na Bíblia diz que o filho da Sulamita foi ressuscitado dentre os mortos pelo profeta Eliseu. Elias ressuscitou os mortos. Então, o que significa que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Significa que quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou numa condição diferente daqueles que antes ressuscitaram dentre os mortos. Jesus ressuscitou no poder de Deus para trazer a vida eterna à humanidade. Ou seja, ele ressuscitou numa condição aonde não existe mais morte na sua natureza. Paulo diz que Jesus, uma vez que ele ressuscitou dentre os mortos, ele jamais pode morrer de novo. Alguns acreditam em reencarnação. Alguns acreditam que vão morrer e vão reencarnar na outra vida. Algumas falsas religiões, como o espiritismo de Allan Kardec, prega que as pessoas vão reencarnar. No Evangelho você vai ressuscitar. Não, olha a besteira da cabeça dos homens. Lá na Índia, o hinduísmo ensina que uma pessoa, ela reencarna no corpo de um animal. E as vacas e os animais na Índia são sagrados. Porque dizem que aqueles animais, ali tem um ser que era um ser humano que reencarnou numa vaca e no animal. Fala, idiotice. Tu já pensou você um ser consciente reencarnar num macaco? Tu já pensou que lá você não pode nem espantar uma vaca do meio do caminho? Se uma vaca para na pista, na frente do teu carro, você tem que ficar com o carro parado, esperando a vaca passar, porque a vaca é sagrada. Que pode ser a sua avó na vaca. Fala, idiotice. Esse aí, sabe o que é? É o diabo. Faz lá eles adorar os animais. Faz eles adorar o rato. Tu já pensou, olha para mim. Tu já pensou dentro da tua casa? Alguma religião ensina que tu pode reencarnar num rato, num cachorro. O Evangelho é ressurreição. Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque a partir dele, todos que morrem na fé nele, a morte não tem mais poder, nem grilhões contra a sua vida. Você vai ressuscitar. Se você não crê nisso, não posso fazer nada por você. É a Bíblia que está te ensinando. Um dia eu tive que me esforçar, vencer minha carne, me apossar da fé em Cristo e ser cheio do Espírito Santo, e eu tenho essa vida transformada hoje.
Jesus venceu a morte por você, a morte eterna. Os que estão em Cristo, que morreram, eles não morreram. Para Deus, eles só estão descansando, eles já vão acordar. Jesus falou na ressurreição de Lázaro para os seus discípulos: Lázaro apenas está dormindo. Agora, uma pessoa que não tem temor de ouvir essa palavra, que não conhece a fé em Jesus Cristo, quando morrer, não tem esperança mais nenhuma de salvação. Jesus venceu todos os tipos de morte. A morte que o pecado traz para o ser humano, a morte eterna. E a segunda morte, que é a pior de todas elas, fala, segunda morte. Segunda morte é chamado, Apocalipse capítulo 20, a morte eterna da alma do ser humano. É aquela que é chamada o lago de enxofre. O lago de enxofre é onde Satanás, seus demônios e todos os ímpios e perversos que não deram ouvido ao evangelho, a palavra da verdade, serão lançados na segunda ressurreição. Fala, haverá uma ressurreição dentre os mortos. Fala, todos vão ressuscitar. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar. E se você tiver o Espírito de Deus, você ressuscita para a eternidade. Se você não tiver o Espírito de Deus, você ressuscita para ser lançado no lago de enxofre. É a Bíblia. E não é conto de homem, não. Isso aqui eu estou te falando para você, a coisa mais séria da tua vida. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo aí. A velha natureza depravada, a velha natureza rebelde, a velha natureza incrédula, uma vez que você aceita a fé em Jesus Cristo, e você recebe o Espírito dele, fala o Espírito dele, a pessoa, ela pode vencer o pecado. E o que é o pecado? E o que é o pecado? O que é a má inclinação dentro do ser humano? Por que Jesus Cristo veio por você aqui nessa terra? Se você tem satisfação no pecado, esse lugar aqui não é para você. Porque são poucos, Jesus disse, poucos entram pelo caminho estreito e a porta que é estreita que leva à vida eterna. Você não consegue ficar um pouquinho quieta olhando para um pregador? Você acha que eu estou jogando alguma palavra contra você? Eu estou pregando o evangelho da verdade para você. E a Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé não é de todos. É para os humildes. É para os humildes. Deus não tem peninha de você. Ele te ama. E o amor dele é justo e o amor dele é reto para te dar a vida eterna. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Às vezes eu acho incrível que eu encontro pessoas que elas têm vício de bebida, elas entram no culto e às vezes elas acabaram de beber uma cachaça, que aqui é o que mais tem no Nordeste, né? Só que sabe, é incrível? Eu vejo mais consciência vendo um cachaceiro que certas pessoas que entram aqui dentro. Tu vê uma pessoa bêbada batendo palma, entendendo, e você vê pessoas que estão no ambiente, são inteligentes, mas são ignorantes, porque não dá ouvido à verdade. Sabe quem é o mais inteligente aqui? O mais sábio aqui dentro? É aquele que é humilde para ouvir a palavra da verdade da salvação. Dá glória a Jesus aí. Quando você recebe o Espírito, fala, eu preciso receber o Espírito de Deus para ser filho de Deus. 3 coisas que você recebe quando você nasce de novo. Fala, um corpo espiritual, uma mente espiritual. Fala, uma mente espiritual. Fala, e uma vida espiritual. Fala, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu posso ser um templo do Espírito Santo. Fala, um santuário do Espírito. A única maneira de um homem na terra se livrar da má inclinação e
da consciência do pecado e do desejo dos demônios. A única maneira é se você nascer do Espírito. E agora eu começo com vocês a mensagem. Eu dei uma introdução para vocês. Só que agora eu vou te colocar dentro de um ensinamento bíblico. Fala mente espiritual, corpo espiritual e vida espiritual. Deus, Ele te dá uma nova consciência. Deus, Ele te dá um novo espírito. É onde o Espírito do Eterno vai habitar dentro de você. Fala, quando eu nasço de novo, o meu espírito humano, ele passa pelo novo nascimento. O velho espírito, ele sai. E o Espírito de Deus, ele entra. E aqui que está o maior mistério do Evangelho que eu vou te ensinar hoje. Repete comigo, o maior mistério do Evangelho. Eu vou te ensinar hoje o maior mistério do Evangelho. Quem quer ouvir, fala amém. No livro de 1 Coríntios 6,19, diz que nós somos santuários do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Fala, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de mim. Livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 ao 16, diz assim: que agora nós temos a mente de Cristo, a mente espiritual. Fala, a minha mente, quando o Espírito Santo chega, ela muda. Quando eu recebi o Espírito Santo na minha vida, a minha mente passou a ser transformada. Livro de Romanos capítulo 12 diz assim, apóstolo Paulo diz, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentai vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Que esse é vosso culto correto, inteligente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês venham experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Fala, Deus tem uma vontade para mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem deseja viver a vontade de Deus? Quando eu comecei a viver a vontade de Deus, Deus começou a transformar a minha vida. De um pobre, miserável e perdido, numa favela do Rio de Janeiro, onde o baile funk era em frente à minha casa, onde o tráfico era do lado do meu portão, onde eu cresci vendo pessoas morrendo na minha frente, tomando um tiro na minha frente. Vi o caveirão entrar lá dentro, matar jovens pessoas, era tiro a noite inteira. Sabe, quem vive num lugar daquele, você não tem medo de outros lugares. Você não tem medo de nada. Porque eu não tenho medo de homem. Porque o temor e o poder de Deus está sobre a minha vida. Quando o poder de Deus veio sobre a minha vida, Ele tirou todo o medo de mim. Fala, o medo é um diabo que eu tenho que vencer. A Bíblia diz que Deus não deu ao homem espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito de poder e ousadia. Fala, quando o Espírito Santo vem na minha vida, eu recebo ousadia. Fala, poder. Deus te dá o poder sobrenatural. Quando eu nasci do Espírito, eu herdei o poder profético. Meus olhos espirituais se abriram. Eu comecei a ver os anjos. Eu comecei a ver os demônios que estavam ocultos na minha casa, na minha família. Deus começou a me usar para libertar as pessoas dos demônios. Meus olhos se abriram. Eu comecei a ver o sobrenatural. Fala, os olhos espirituais, eles se abrem pelo Espírito. Talvez você não está vendo hoje na tua vida o que tenta te destruir. Você é infeliz emocionalmente.
Entra no relacionamento, sai do relacionamento, entra no relacionamento, sai do relacionamento, e vive uma vida infeliz, e não entende que isso são demônios. Nada dá certo na tua vida. Tu tem muito ódio no teu coração das pessoas, tu odeia teu pai e tua mãe, demônios, que você não está vendo ainda. Mas quando os olhos do teu coração se abrem para a verdade, Deus pode abrir os olhos do teu espírito para enxergar o que estava oculto na tua vida. E quando você começa a enxergar a verdade pelo Espírito Santo, os demônios, a morte, a mentira não ficará mais em você. O diabo vai perder espaço, vai perder território na sua vida. Quando a verdade ela chega e teus olhos começam a enxergar a verdade, os demônios começam a cair, a mentira vai embora, a falência vai embora, aquilo que te roubava vai ter que ir embora da tua vida. Mas agora eu quero te falar algo maravilhoso para vocês. Sobre a consciência do Espírito. E se você me ouvir com atenção, pelo menos 20 minutos, algo vai mudar em você hoje. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não somos nada sem a consciência do Espírito. E se nós não nascemos de novo, não há lugar no reino de Deus para você. No livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 5. Um homem chamado Nicodemos, que ele era um mestre, um dos homens mais inteligentes que havia em Israel. Um dos homens mais sábios. Um dos homens mais estudados que tinha em Israel. Ele era um príncipe. Esse homem foi ter com Jesus. E Jesus falou para esse homem. Ele perguntou para Jesus: como? Como homem? Como Jesus poderia fazer tantos milagres? Ele reconheceu que Deus estava com Jesus. Mas Jesus fala para ele agora, escute o que eu vou dizer para você aqui agora. João capítulo 3, versículo 5. Em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Repete comigo. Quem nasce do Espírito é Espírito. Fala, quem nasce do Espírito se torna espiritual. Jesus disse: se o homem não nascer da água, fala, nascimento da água e do Espírito, ele não pode entrar na dimensão do reino de Deus. Fala, o reino de Deus é uma dimensão sobrenatural, fala, governada pelos céus na terra. Jesus disse em Mateus 6, meus amigos: venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Fala, o reino de Deus é a vida celestial sobre o homem na terra. Menos do que isso é religião de homens. Deus não te deu o evangelho para você passar tempo na vida achando que está sendo salva sem experimentar quem Ele é. Ele te deu o evangelho para você conhecer o teu Criador, teu Pai eterno, teu Pai da eternidade. Fala, o evangelho é a revelação da natureza divina dentro do ser humano. Aí Jesus fala para aquele homem, pastor Messias, estudado, inteligente.
aquele homem inteligente, Nicodemos. E Jesus fala assim para ele: o homem, se não nasce do Espírito, Jesus estava dizendo para ele, ele não é nada. Pode ser o homem mais inteligente desse mundo, pode ser o homem mais forte desse mundo, pode ser o homem mais rico desse mundo, pode ser a pessoa que teve faculdades, 2, 3 faculdades, mas se a pessoa não recebe a consciência do Espírito de Deus, ela não é nada. Deus nem conhece ela. Diante do Altíssimo, quem é? Quem é o homem? É o homem que nasceu do Espírito dele, que creu na salvação eterna da sua alma, por intermédio de Jesus Cristo. E eu estou dizendo para você, você não é nada sem o Espírito de Deus. Eu não sou nada sem o Espírito dele. O dinheiro do homem não é nada sem o Espírito Santo. Se o homem não entrar no reino dos céus, ele é o mais miserável dessa terra. O mais miserável aqui dentro não é aquele que não tem nada para comer, mas é aquele que não tem fé, que não nasceu do reino de Deus. Aleluia! Pastor, como posso entrar no reino de Deus? Pela fé. Você vai ter que colocar todo o seu coração nesta verdade. Fala, pela fé. Fala, pela fé. Não estou te falando de uma fé hipócrita, uma fé mentirosa, uma fé fingida. Nós estamos falando de uma verdadeira fé que faz você buscar a verdade do reino de Deus. Quem está comigo? Fala agora, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, amém. Irmão, não se ofenda. Precisamos ser disciplinados. Precisamos respeitar a Deus. Porque se nós não tivermos temor, olha como está esta geração. Nós estamos vendo adolescentes ir para o inferno. Nós estamos vendo adolescentes engravidando com 12 anos de idade. Nós estamos vendo jovens com 13, 14 anos de idade na maconha, nos vícios, amarrada à cachaça. Seus pais não ensinou o caminho, estão perdendo seus filhos. Temam, respeitem, porque a vida eterna está na palavra. E hoje a salvação nessa casa aqui. Eu passo horas do meu dia orando pela sua vida que vai entrar aqui dentro, tá? Respeite o sacrifício espiritual que nós temos por vocês. Não te cobrei um centavo, nós vemos de tão longe, sacrificamos a nossa vida para dar o melhor, para acessar a tua vida, para te pregar salvação, para orar pela tua vida, e não te cobramos de nada. O evangelho, ele é gratuito, mas ele só se pode se apossar com o sacrifício da sua vida. O preço do evangelho é a sua vida. Ó o que eu vou te falar aqui, presta atenção que eu vou te falar aqui, presta atenção. Fala, o evangelho, ele é gratuito. Mas sabe qual é o preço do evangelho? É a sua vida. E toda essa verdade que estamos ouvindo, haverá um dia que terá uma cobrança. Ele é gratuito até o dia da cobrança. A entrada nele tem um preço. É a sua vida. Se você quer entrar num novo... Irmão, eu estou falando coisa linda para você. Eu quero te ensinar algo tremendo na tua vida. Olha como o ambiente agora ficou com mais paz agora. Temor, respeito. Eu estou tentando te ajudar. Tem muitos jovens, muitas mulheres, muitas pessoas precisando da unção do Espírito, precisando do poder que vai cair daqui a pouco nesse lugar. Irmãos, vocês têm que ver ontem o que aconteceu. Vocês têm que ver esses dias na cruzada. Pessoas respeitaram a palavra de Deus, receberam tremendamente o poder de Deus na vida deles. A resposta para a tua fé hoje é o poder de Deus na sua vida. Aleluia. O Espírito te dará a consciência espiritual. Se você olha para a Maria da Paz aqui, ó, essa missionária aqui, levanta a mão, Maria da Paz. A senhora é de Natal, né?
Se você perguntasse a vida dela, quem ela era uma beberrana, brava, mundana, virada nos diabos. E um dia se converteu e se transformou em uma mulher justa, santa. Ó, aqui ó. Levanta a mão. Essa mulher aqui era feiticeira, budista, prostituta, ladrona. Hoje é uma mulher santa, abençoada, santificada, regenerada para a glória do nome de Jesus Cristo. Sabe o que é isso? E não é farsa não, tá? Não é máscara não, tá? Tem muita gente de máscara vivendo um falso evangelho que não tem compromisso. Evangelho tem que ter compromisso, meu querido. Como é que você diz que tem fé em Cristo, vai na católica, vai na brega, vai na batista, mas não tem transformação de caráter e mudança de vida, porque não recebeu ainda o Espírito. Não tem consciência do Espírito. Aí vira crente, fica pior do que estava antes. Quer se julgar que é mais santo que o outro, cara. Quer julgar o católico, é o breano julgando o católico, é o batista julgando o breano, é um julgando o outro. Irmão, acorda, isso aí é coisa de homem. Nós estamos falando de reino dos céus aqui dentro. Filhos de Deus, eu sou um filho de Deus, aleluia. Aleluia. Ó, o que eu vou falar para você aqui, ó. A grandeza do homem não está em quanto seu dinheiro, seu estudo, seu status social dá para ele. Jesus disse que o menorzinho no reino dele é o maior diante dele. Aquele que é o menor entre os homens, para ele é maior. Aquele que quer ser grande diante dos homens é o menor. Fala, quem tem um conhecimento do Espírito de Deus e recebe o novo nascimento, esse é grande diante de Deus. A sua honra, a minha honra, é porque eu tive um novo nascimento, eu encontrei o Deus vivo na minha vida. Eu tive a oportunidade de pregar para tantas pessoas, de sentar em mesa com parlamentares, os homens mais ricos que você possa imaginar. Todo tem que abaixar a cabeça na hora que eu vou falar e me ouvir. Porque eu tenho uma honra. Eu tenho algo que o dinheiro deles não tem, que o estado do governo deles não tem, que a fama deles não tem. Eu tenho o Espírito do Altíssimo em mim. Um dia, tinha um homem que era muito conhecido. Ele era um deputado muito conhecido. Eu estava saindo de uma reunião, fui descer, ele entrou no elevador, correu atrás de mim, saiu. Quando saiu do elevador, ele saiu junto comigo e falei, peraí, eu quero falar contigo. O cara é podre de rico, tem helicóptero, podre de rico. Mas é um cara miserável, pobre de espírito, miserável. Falou para mim assim, irmão, ora por mim, me ajuda. Porque toda noite quando eu vou dormir, eu vejo uma sombra aqui dentro lá da minha cama. Eu não consigo dormir de noite. A minha vida é assim. Começou a contar a podridão da vida dele. Eu falei, meu querido, uma oração não vai resolver teu problema. Você vai ter que se converter do seu mau caminho, entregar a tua vida para Jesus Cristo. Eu falei para ele que eu não sou bruxo não, meu querido. Bruxo, ele vem para ficar orando para você, mas não muda quem você é. Sabe, tem muito bruxo dentro do evangelho, está falando que está tudo bem, profetizando para você, mas não te prega a verdade, você não muda, continua sendo a mesma pessoa de sempre. O evangelho não tem atalho. Eu não estou te pregando um atalho, eu estou te pregando o caminho da vida. E o caminho da vida está no Espírito. Fala, nascimento do Espírito. E Jesus disse para aquele homem era o homem mais inteligente, um dos homens aparentemente mais espirituais que existia em Israel, porque ele era um mestre entre os judeus. Mas Jesus olha para ele e fala assim, ó, todo o teu conhecimento não pode colocar você dentro do reino dos céus. Todo o teu conhecimento não pode fazer você entrar no reino dos céus. Escute o que eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Romanos 8:14. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir. Ao meu ver aqui. Ó. A Bíblia diz, Romanos 8:14. Portanto,
Todos, repete comigo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá bom, você aplaudiu, mas olha o que eu vou falar para o senhor. Como você sabe que você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Significa que se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Romanos 8, versículos 17 ao 19. Paulo diz assim, ó: todos que não têm o Espírito de Jesus Cristo não pertencem a Cristo. Fala, a consciência do Espírito. Olha o que Paulo vai dizer agora, Romanos 9, versículo 1. Digo-vos a verdade, tendo Cristo como testemunha, em minha consciência o Espírito Santo confirma. Você acha, meu querido, que a fé religiosa, se ela não fosse espiritual na minha vida, eu teria condição de vencer o desejo da minha carne? Você acha que só porque você diz que crê em Deus, isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Você acha que fazer promessa para santo católico vai mudar alguma coisa na tua vida? Isso aí é a criação dos homens. Minha avó era católica, me levava para a católica quando era criança. Minha mãe era da Assembleia, me levava para a Assembleia. Mas eu ia para a igreja, eu fazia os negocinhos da igreja, eu cantava no coralzinho da igreja, eu fazia as coisas de crente, mas eu não era crente, eu não era convertido, coisa nenhuma. Eu era mentiroso. Porque eu tinha prazer no pecado. Eu tinha prazer na mentira. Eu era soberbo. Eu era arrogante. Mas um dia, uma mulher de Deus pregou na minha vida. Me levou para um lugar de oração. E naquele dia, oraram pela minha vida. E eu fui cheio do Espírito Santo. Dali em diante, quem começou a pregar dentro de casa fui eu. Quem começou a pregar para o meu bairro fui eu. Quem começou a pregar para meus vizinhos fui eu. Hoje eu chego do bairro de onde eu saí lá na favela do Rio de Janeiro. Quando eu entro, as pessoas querem me receber na casa delas. O bar para. O povo do barzinho lá, o Robson está chegando. Vem. Porque me conheceram quando eu fui cheio do Espírito, quem sou hoje. Eles falam, você é um homem de Deus. Você tem testemunho. Quando o Espírito de Deus, ele vem na vida de um homem, ele pode transformar a vida desse homem. Eu quero dizer para você que eu vou te ensinar aqui agora. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, diz assim: quando a multidão ouviu a pregação dos apóstolos, os seus corações se afligiram e perguntaram para os apóstolos: o que devemos fazer para ser salvo? Eles disseram: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fala comigo assim, fala arrependimento. Fala arrependimento. Fala batismo nas águas para perdão dos pecados. Fala batismo no Espírito Santo. É um caminho, é um caminho, é um caminho. Se você não ouve a verdade, não deixa entrar no teu coração, você não tem como se arrepender. Você sabe o que é a palavra arrependimento em grego? Sabe o que é arrependimento? Metanoia em grego. Essa palavra em grego, metanoia, mudança de comportamento. Mudança de mentalidade. Fala, arrependimento não é só choro. Tu pode chorar e se arrepender, mas o arrependimento é aquele que muda a sua mente. A palavra diz assim, convertei-vos. Em grego, a palavra convertei-vos é homologel, mudar de direção. Isso é se converter. Se eu chego para você e falo assim, se converte, irmão, se converte. Aí você sabe o que eu estou falando para você? Muda de direção, porque a direção que você está errada. Se eu falar para você, ó, converte, conversa, que eu falo para você, muda de direção de vida. Aonde você está indo não é a direção certa. O Espírito Santo, Jesus disse, nos guiará em toda a verdade.
Nós lemos Romanos 14, que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos, fala, de Deus. Lá na macumba, olha só na macumba. Tem o Zé Pilintra, que fica guiando as pessoas que elas têm que fazer. Tem o Chucaveira, tem o Tranca-Rua, tem o Oxós, tem a Maria Padilha, e vários outros demônios. Aí sabe o que o macumbeiro fala? São meus guias. É verdade, não é? É ou não é? Aí o macumbeiro fala que é os guias deles. Ei, nós só temos um guia. É o Espírito Santo. Não é demônios. Lá no Espiritismo de Allan Kardec, lá no Espiritismo de Allan Kardec, eles têm vários espíritos de luz. Eles falam que é o espírito de luz. Paulo diz que os demônios se disfarçam de espírito de luz para enganar os trouxa. Desculpa, porque é muito trouxa olhando o demônio e acha que é anjo. Só tem um espírito que guia o homem. É o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo de Nazaré veio, derramou sangue, ressuscitou, e ele falou: eu envio a promessa de meu Pai, o batismo com o Espírito Santo. Olha o que eu vou dizer, olha o que eu vou dizer para todos aqui. Como receber o Espírito Santo? Eis o problema. Se você perguntar para o bispo Jato, para pastor, para a pastora de BH, para cada pastor, para cada missionário aqui dentro, o que é mais difícil para nós no Evangelho? É fazer a pessoa entrar no espírito do Evangelho. As pessoas, elas ouvem o Evangelho, já entendem mais ou menos o que é o Evangelho, mas não tem o espírito do Evangelho. Não tem. Ela não entrou. Lá no Rio de Janeiro tem um time que é muito vacionado, é muito idolatrado, que é o Flamengo. Aí fizeram um comercial assim do Flamengo. Flamengo é uma entidade, não é mais um time. Olha o comercial. Nós somos uma entidade. E a palavra entidade, ela refere que tem uma identidade, tem um caráter por trás daquilo ali. Aí o cara, ele veste a camisa do Flamengo. Olha isso aqui. É incrível isso aqui no Rio de Janeiro, principalmente na favela. Jogo do Flamengo. Sabe o que acontece? Fala o quê? Fala o quê? Vai os flamenguistas, veste a camisa do Flamengo. Irmão, a personalidade do povo muda. É uma xingação, é uma violência, é uma bebeção. Irmão, é uma coisa terrível. Tu olha para aquele povo e fala: cara, você um dia atrás, você não era essa pessoa aqui, mas vestiu a camisa do Flamengo, entrou na idolatria, o espírito maligno entra na pessoa. Agora minha pergunta para você é o seguinte: qual o espírito que tem guiado a sua vida? Se você não conhece o Espírito Santo, não tem consciência dele, a Bíblia diz, irmãos, o Senhor diz: todos me conhecerão, diz o Senhor, porque eu andarei com eles e habitarei neles. É impossível uma pessoa dizer que tem um Espírito Santo e não conhecer quem Deus é, e ser uma pessoa santa. Fala: Espírito Santo. Santo. Por que Espírito Santo, meu amigo? Porque uma vez que ele vem no seu coração, a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 5, e Deus derramou o seu amor pelo Espírito Santo que nos deu em nosso coração. Fala o novo nascimento, fala o novo nascimento, fala o novo nascimento, começa no coração. Ezequiel 36, assim, ó, colocarei neles um novo coração. Sabe como é a pessoa, estou te ensinando um segredo de como receber o Espírito Santo. Sabe como a pessoa começa a receber o Espírito Santo? Fala como? Primeiro o teu coração tem que se inclinar para Deus. Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Dá glória a Jesus aí? Está claro para vocês a mensagem aqui? Quem está me ouvindo fala amém. Fala, o segredo é colocar todo o coração na fé em Jesus Cristo. Às vezes
a gente coloca metade do nosso coração em Jesus Cristo. Colocamos um pouco do nosso coração. Mas um dia que você colocar todo o coração, você vai buscar Ele. Você começa a seguir Jesus. Enquanto a pessoa não coloca todo o coração, ela não consegue seguir a Jesus. Ela não pode ser guiada pelo Espírito de Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, não perca a oportunidade. Fala, não perca a consciência do Espírito. Olha o que eu vou dizer para você agora, presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Fala, o Evangelho é a consciência para o homem. A palavra de Deus, olha aqui, irmão, sério isso aqui, ó, sério. Quando você se conecta ao que está escrito, você se conecta à voz de Deus, à consciência de quem Deus é. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu comecei a ter desejo pelas Escrituras. Eu comecei a ler a palavra de Deus. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha o barulho, olha o barulho. Quem está comigo fala amém. Fala a palavra de Deus. Escuta o que eu vou te ensinar. Quando você se conecta com a palavra de Deus, a sua consciência se conecta com a consciência do Espírito de Deus. Tu lê um versículo, tu lê um pouquinho, lê mais um pouco, lê mais um pouco, lê mais um pouco, medita mais um pouco, cada vez mais. A consciência do Espírito toma a tua vida. Quando vem uma mentira, vem um engano, quando alguém vai mentir para você, o discernimento da consciência ativa. Tu fala, tu é uma mentirosa, tu é um mentiroso, está mentindo para mim. Como é que você sabe? Porque o Espírito vai testificar dentro de você a verdade. Quando uma pessoa perde a consciência do Espírito, ela perde o discernimento da verdade. O diabo pode enganar essa pessoa com as suas mentiras, com a falsa aparência da religiosidade, com as falsas pessoas que aparecem na tua vida, com a mentira deste mundo. Se você não tem a consciência do Espírito, você está andando aonde Ele não anda. Todos que são guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo, Ele te guia no caminho da verdade. E Ele nos guiará em toda a verdade. Repete comigo. O Espírito de Deus me guiará em toda a verdade. O Espírito está lá no macumbeiro, ó, o Espírito do macumbeiro guia. Guia ele, sabe fazer o quê? Vai lá, faz a macumba, oferece o charuto, a cachaça, bebe cachaça, dá 3 passinhos, dá uma rodadinha lá na esquina, vai lá e gospe lá e fala mal da vida do outro, faz a macumba pro outro, destrói a vida do outro. Esse é o espírito do diabo, só quer roubar, matar e destruir as pessoas. Para ter dinheiro, vai lá, faz a macumba para pombagira, dá as moedinhas, vira lá na esquina, acende a ruda, acende a vela da ruda lá para pombagira, para você ficar com dinheiro no bolso. Aí daqui a pouco isso acontece, só fica cada vez mais miserável, mais pobre. Não teve uma pessoa que fez feitiçaria para ficar rico, que depois que fez rico, ficou rico, voltou tudo para pobreza, para miséria depois, morreu, perdeu a vida. Fala, o que o diabo dá, te rouba com a outra mão. O diabo te odeia, meu querido. Não adianta não, se tem alguém que segue o diabo aqui em outra religião, escuta o que eu vou te falar. O diabo te odeia, ele mente, parece que ele te ama, mas ele só está te destruindo. E uma hora ele dá rasteira. Capeta é assim, mentiroso. Eu tenho um tio. Lá em São Paulo. Eu nunca vi ele pessoalmente, só minha mãe fala dele para mim. A minha mãe fala, ele é um pai de santo. Ele é um pai de santo. Quando as pessoas, olha o que esse pai de santo fala. Ele fala assim, para minha mãe. Quando eu sair da macumba, eu só tenho um caminho. Eu tenho que encontrar uma igreja onde o poder de Deus está, o Espírito de Deus está. Senão os demônios me matam. Olha o Pai Santo falando, nós somos cavalo, burro de carga dos demônios.
Ele fala assim: na macumba não tem paz. Os demônios os guiam, só rouba e destrói as pessoas. E ele fala para minha mãe: eu sei que eu estou no caminho errado. Eu sei que eu estou no caminho errado. Irmão, eu prego para traficante. Eu falo: cara, você tem prazer nessa vida? Ele fala: não. Mas eu não consigo sair. Eles têm medo da morte. Eu falo para ele, mas eu falo assim: Jesus pode tirar você. Se você aceitar Ele, Ele vai te proteger. Eu tenho absoluta certeza que eu vou falar aqui, irmãos. Que mesmo que você ainda não tenha fé cristã, você não se converteu para ser uma nova criatura. Mas eu tenho certeza, se você entrou nesse lugar para sentar aqui dentro, é porque no seu coração você deseja mudança na sua vida. Por que Jesus falou para você guardar os mandamentos dele? Fala, por quê? É a sua proteção. Sabe, você vai subir numa moto e de repente você tem a consciência do Espírito, e o Espírito Santo fala para você: não suba. Não vá com essa pessoa, senão você vai morrer. E você fala para o seu amigo, para aquela pessoa: opa, eu não posso subir na tua moto. Ué, mas por que? Nós já saímos agora. Fala: não. Algo me falou aqui dentro que eu não posso subir nessa moto. E depois isso acontece um acidente. Quantas vezes a consciência do Espírito falava comigo: não vá em tal lugar. E Deus me livrou da morte. A consciência do Espírito me falava quando eu era criança. Um dia um traficante, que era um traficante muito grande naquela região, lá onde eu morava no Rio de Janeiro. Ele chegou para mim, pegou uma lata de linha e uma pipa. Ele falou: Robson, eu era uma criança, guarda na sua casa minha linha, minha pipa. Eu tinha 11 anos de idade. Eu falei assim na cara daquele traficante: não posso. Não. Ele falou: qual é, menor? Eu falei: não posso. Eu virei as costas e fui embora com medo. Eu tive medo dele, aí saí. Aí veio na minha consciência assim, ó: vai que amanhã ele morre. Sabe o que aconteceu? Eu estava na escola. O horário de sair era 12:00 em ponto. Tocou o sinal. Sabe o que a professora fez? Ninguém vai sair. 15 minutos de castigo porque vocês fizeram hoje bagunça na sala. Aí todo mundo: ah, professora, professora. Todo mundo fica 15 minutos de castigo. 15 minutos. Foi o tempo. Quando eu cheguei lá na rua da perto da minha casa. Em 15 minutos atrás, aquele traficante do dia anterior tinha sido assassinado em frente ao portão da minha casa. Fala, a consciência do Espírito, ela fala comigo, ela me guia. Fala, o Espírito Santo, ele me guia na consciência. Se você não tem consciência da verdade, se você não ouve a verdade, se você não dá valor à verdade, se você não pega a tua Bíblia, se você não vem para a igreja, você não está sendo guiado pelo Espírito da verdade. Aí minha pergunta é, se o Espírito Santo não está te guiando, que tipo de espírito que está te guiando? Você não precisa ser macumbeiro para ter um espírito guia te guiando. É o espírito deste mundo, chamado espíritos de Satanás. Quando o espírito de um demônio está guiando uma pessoa, sabe o que ele faz? Se é um espírito de vício, sabe o que ele faz? Vai lá beber hoje, o dia inteiro. Ele fala na pessoa, aí a pessoa vai lá beber. Quando a pessoa tem um espírito de prostituição, o diabo fala na ouvido dela: hoje é dia de você sair e se prostituir. É dia de você colocar a sua roupa mais sensual e ir lá no barzinho lá, porque tem alguém vai te olhar. Quando você tem um espírito de assassinato, o diabo fala no ouvido da pessoa assim, ó: hoje é dia de você se vingar daquele cara e matar aquele cara. A pessoa sai de casa com o espírito de vingança para matar outra pessoa. Quando a pessoa tem espírito de ira, ela agride outra pessoa. Fica nervoso, violento. O tipo de espírito que guia você é o tipo de personalidade e desejo que você tem. Olha para mim, eu não foge da verdade aqui, não, foge não. Se você tem um espírito de mentira, você acredita na tua própria mentira e vive mentindo
para as pessoas. Se você tem um espírito de vício, esse espírito está sempre guiando você de um bar para o outro, para beber, está só bebendo, tua vida está sendo destruída, tu gasta teu dinheiro, e tua vida, tua família está se acabando, por causa desse espírito do mundo. Mas hoje é a oportunidade de Deus te dar um novo espírito. Vocês estão me entendendo agora? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, tá? Fala, o evangelho é governado pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 5, em poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se você tiver fé hoje, Deus te batiza com fogo, o Espírito Santo. Olha para mim, irmãos, escuta meu testemunho, escuta. E escuta o que eu vou te ensinar na palavra. Eu já estou encerrando com você. Um dia, o Espírito de Deus veio habitar na minha vida. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, houve um poder que caiu sobre mim. Eu chorava igual criança. Havia uma presença, foi a melhor coisa em toda a minha vida que eu pude sentir. Você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Escute, tudo que você tem por verdade hoje, que você estuda, que você pensa, quem você é, o que seus sentimentos te falam, quem você é, suas emoções. Quando o Espírito Santo vier, ele vai te mostrar a realidade da vida. Ele vai tirar as vendas dos seus olhos. Ele vai te revelar toda a verdade, quem você é e quem você agora precisa ser. Quando o Espírito Santo veio na minha vida, caiu a escama do pecado. Apóstolo Paulo, perseguia a igreja. Ele era um fariseu. Ele achava que estava certo matar cristão. E um dia, no caminho de Damasco, uma luz ao sol de meio-dia resplandeceu, Jesus. Ele estava no cavalo, ele caiu do cavalo. Pá. O clarão foi tão grande, escuta o que eu vou falar para vocês. Viu um clarão tão grande, que Paulo ficou imediatamente cego. E uma voz que falava com ele, e ele perguntou, quem é, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Levanta-te, vai para tal lugar, que a partir de hoje, eu te farei você minha testemunha. Aí naquele dia, depois de 3 dias, Deus fala com uma pessoa chamada Ananias. Jesus se manifestou em visão para Ananias, e falou assim, Ananias, e Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Atos 9. Vai em tal lugar, a um homem chamado Saulo de Tarso. Ele teve uma visão em espírito que via um homem chamado Ananias chegando na casa dele, chegando na casa e impondo as mãos sobre ele. Ele recebeu o espírito. Ananias falou assim, Senhor, esse é o que persegue a gente, que mata a gente, e eu vou lá. Deus falou assim, vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim. Ananias foi lá onde Paulo estava. Ananias falou para Paulo, irmão Saulo, Jesus, que apareceu para ti no caminho, ele me viu aqui, para te impor as mãos e você recebeu o espírito dele. Quando Ananias colocou as mãos sobre Paulo, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo saíram. Saiu uma escama e caíram. Paulo voltou a enxergar. E naquele momento ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado. E se tornou o maior pregador do Evangelho. Há uma escama nos teus olhos que você não está entendendo o que o pecado está fazendo na tua vida. O diabo, ele é assim, ele cria uma ilusão, te dá a falsa visão do mundo, te dá o falso desejo do pecado. Mas ele oculta de você as consequências. Beber é bom para a carne, mas as consequências são terríveis. Se prostituir é prazeroso para o corpo, mas o provérbio diz que o seu fim é o abismo, é o Hades, é a morte eterna. O pecado é bom,
É prazeroso para o corpo humano, mas ele destrói a consciência do ser humano. Ele acaba com a tua vida. O diabo, escuta isso aqui, Satanás só tem poder de entrar na vida do ser humano por causa do pecado. Fala, Satanás, quando ele perde o acesso do pecado, ele não tem mais domínio na minha vida. Você está ouvindo essa mensagem? Você está ouvindo essa mensagem? Sabe o que eu vou falar para você? Não perca a consciência do Espírito. Tu pode ser um crente e ficar apostata, largar a fé, porque perdeu a consciência do Espírito. Deus fala com o homem, mas o homem, quando fecha seus ouvidos para a verdade, essa pessoa começa a fazer o quê, meu amigo? Perder a consciência do Espírito. Quanto mais você tampa o ouvido para a verdade, quanto mais você ouve, e você tampa teu ouvido, e não quer dar crédito à verdade, você vai perdendo ainda mais a sua própria consciência, e você perde a oportunidade de ter a consciência do Espírito. E quando você perde a consciência do Espírito, sabe o que acontece? Você se entrega ainda mais ao desejo da carne. Você perde a sensibilidade da bondade. Você não tem mais força moral dentro de você para vencer aquilo que está destruindo a sua vida. Quando você não tem a consciência do Espírito Santo, você fica amarrado em romance do teu passado, preso ao sentimento, escrava no sentimento da carne, esperando um príncipe encantado chegar na tua vida. Quando você perde a consciência do Espírito, você perde a sua moralidade. Quando você perde a consciência do Espírito, qualquer homem que chega na tua vida te leva para a cama, mulher. Tu perde o seu valor. Quando o homem perde a sua consciência, ele perde o seu valor. A cachaça só está roubando a tua consciência. Você está perdendo teu valor. A sociedade olha para você e fala: ah, lá mais um cachaceiro. Mas o céu está olhando os anjos. Olha lá mais um que pode ser salvo. Isso é o Filho de Deus. O pecado e a consciência do pecado, ela rouba a consciência da moralidade, daquilo que é certo, da justiça. Hoje, fica a sua escolha. Qual consciência você quer ter? A sua velha consciência do pecado? Ou você quer ter a consciência do Espírito na tua vida? Meus amigos, eu estou te falando diante de Deus. Quando a consciência do Espírito veio em mim, mudou tudo na minha vida. Tudo. Tudo. Passei a andar em caminhos retos. Minha vida começou a prosperar. Deus começou a me libertar. Eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. A voz de Deus, ela fala dentro de você quando você nasce de novo. Eu passei a ouvir a voz de Deus. Eu passava momentos difíceis na minha vida, mas a voz de Deus falava comigo: filho, suporte, porque eu estou contigo, isso vai passar. Quando a pessoa perde a consciência do Espírito, ela fica sozinha, refém de si mesma, da mentira. Consciência das obras da carne. Quando você tem consciência do pecado, esses são um tipo de coisa que vai acontecer com você. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Quem tem a consciência, a velha consciência. As obras da carne se manifestam em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se pareça com perversidade. Contra essas coisas vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta aí é a velha consciência do pecado.
Essa é uma lista, pequena lista que Paulo nos deu. Eu posso, igual ontem, eu falei uma lista ontem. E eu te pergunto, agora qual é a consciência do Espírito? E Paulo continua. E essa aqui é a consciência do Espírito, Gálatas 5:22, chamada fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há poder da lei contra eles. Não há poder da carne contra vocês. Eu quero te falar aqui agora algo sobre consciência. O segredo para o poder de Deus estar na sua vida é reconhecer a autoridade do Espírito Santo e se submeter ao governo da consciência que Deus te dá. Você terá poder para vencer as obras da carne, a velha natureza humana. Aquela natureza que estava escrava pelo pecado. A natureza da morte. Calma, que eu já estou encerrando. Mas eu vou te dar o último ensinamento aqui para vocês. Isso aqui vai completar tudo que eu estou te ensinando aqui essa noite. Quem está comigo fala amém. Enquanto você se recusa a se endireitar e a se submeter ao Espírito na sua consciência, você estará apenas operando pelas obras da carne. Enquanto você se negar a reconhecer a verdade, você vai perdendo ainda mais a sua própria consciência e não pode herdar a consciência do Espírito Santo. E quando o homem perde a sua consciência, a sua vida já é um inferno. Mas quando ele perde a consciência do Espírito de Deus, a sua vida já está destinada ao inferno. Fala, o homem sem o Espírito Santo é impossível ser salvo. A consciência, quanto mais você se submete a ela e dá ouvido a ela, a sua mente, as suas ações e a sua vida é transformada. Se você dá ouvido 6 meses, começar a ouvir a palavra de Deus e ouvir a consciência que o Espírito Santo fala dentro de você, a sua vida nunca mais será a mesma. Se durante 6 meses, estou te dando uma dica aqui. Depois que eu experimentei, eu bati com o Espírito Santo, comecei a ouvir a voz de Deus dentro de mim, a minha vida foi transformada. Passei a ter paz, o pecado, o desejo de pecado passou a sair da minha vida, saiu da minha vida. Eu passei a respeitar mais os meus pais. Eu passei a ter desejo pela presença de Deus. E eu conheci o meu Criador e meu Salvador. Eu nunca mais fui o mesmo em toda a minha vida. Fala para o seu irmão do seu lado assim, vira para um irmão do lado e fala assim, não perca. Olha para ele, fala, não perca a consciência. Fala, se você perder a consciência, você perde a sua vida. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu vou te ensinar algo agora para encerrar. Eu vou te ensinar algo muito importante agora. Vou te ensinar um dos maiores segredos que acontece na minha vida espiritual. Vou te ensinar aqui agora. Qual é o meu segredo? Eu passo ali deitado, orando. A unção do Espírito vem sobre mim. Fala, unção. Agora eu vou te ensinar um mistério para você. Quando você recebe o Espírito Santo, ele deposita na tua vida algo chamado unção. Olha o que eu vou ler para vocês aqui. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20. Escuta isso aqui. Mas vocês, pois são santos, recebeu a sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. A unção, eu fui ungido.
Quando coloca a mão em vocês começam a receber o poder do Espírito Santo. Tem pessoas que caem cheias do Espírito Santo chorando porque ela está sendo cheia. A unção que está sobre mim, ela transfere para você. Fica sobre você dias. Sabe o que acontece? Fala, o quê? Você começa a sentir paz e ter desejo pelas coisas de Deus. O pecado não chega perto de você, nem os demônios, até que aquela unção saia, porque ela não é sua. Muitos aqui hoje vai receber uma carga de unção, o poder de Deus vai tocar. Pá. Ontem Deus te tocou, não foi verdade? Posso fazer uma pergunta? Quando você foi tocar pelo poder de Deus, caiu, você vê aquele choro, você sentiu paz, o que você sentiu? Não sei explicar, não. Mas você sentiu bem, o que você sentiu? Senti um renovo. Renovo? Você se sentiu bem? Você sentiu paz? Você dormiu bem? Você acordou bem? Você desejou vir aqui? É verdade ou não é? Quando toca em você, muda algo ou não muda? Sério mesmo, muda ou não muda? Muda. Quem foi tocado ontem? Estava aqui ontem. Foi tocado pela unção. Alguém? Quem foi? A senhora também foi? A senhora também? A senhora também? Ontem eu vi que um poder de Deus tremendo sobre a sua vida, não foi? Qual é o seu nome? Aparecida. O que você sentiu parecido quando o Espírito Santo te tocou? Eu me senti bem, dormi bem e acordei outra pessoa. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ó, Aparecida, ó, para eles ouvir, isso é verdade, eu quero saber do seu testemunho, da sua experiência. Antes de você ser tocado pelo poder de Deus, você entrou nesse lugar, você veio de um jeito. Seus pensamentos, como é que estava o teu pensamento, como você está agora? O que você sente de diferença? Ontem eu estava pensando muita besteira de tirar minha vida e desejar até o carro tombar comigo. E hoje sou outra pessoa. Só vem coisa boa agora. Só coisas boas. Vamos aplaudir Jesus. Valeu. Olha aí. Você está vendo? Você está vendo o testemunho dela? Eu não te conheço, Aparecida. Eu conheci ela ontem aqui no culto. Ela teve fé e veio na fila de oração. Uma pessoa comum como qualquer um que está aqui. Eu sou comum. Fala. Eu sou desviada. Eu sou da mesma igreja do pastor Oswaldo. Você estava desviado do evangelho? Estou desviada até agora, mas da agora por diante Deus vai mudar a minha vida. Eita glória, Jesus. Ó, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a consciência voltou para ela. Quando você está sem a consciência de Deus, da presença de Deus, você não quer saber de Deus. A pessoa fala, vamos lá na igreja, vamos lá. Para ir para a igreja para quê? Tu está cheio da consciência do capeta, do diabo, do pecado. Tu não quer saber de Deus. Mas um pouco que o Espírito começa... Ó, olha aqui, quando você está ouvindo a palavra de Deus, dando ouvido ao que eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está tocando na tua consciência agora. Ele está renovando a tua força e a tua fé agora. Ele está falando, creia nessa verdade. Esse é o Espírito da verdade. É consciência. Quando você perde a consciência do Espírito de Deus, você se entrega a isso. A mulher queria desejar que o carro virasse. Ela queria morrer. Por que ela queria morrer? Porque tinha perdido a consciência. Ela tinha se afastado do caminho. Não cai nessa besteira aí, não. A pessoa fala, eu vou para a igreja. A pessoa fica lá, já vai o crente, já vai o católico, meu querido. Pelo amor de Deus, cara. Está indo ali um filho de Deus transformado, é tua honra. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Tem pessoas que têm vergonha de vir para a igreja. Tem vergonha de dizer que é salvo. Meu querido, é maior honra. Hoje eu chego lá no bairro, na favela onde eu entrava, eu entro, tenho honra. Entra um homem de Deus, próspero, que Deus transformou minha vida. E eles falam, me ajuda. Brincaram com a consciência do pecado. Se você brincar com o pecado, com a consciência do pecado, os laços e cordéis da morte vão te levar para o mais fundo do inferno. Só a consciência do Espírito de Deus pode libertar o homem da malignidade da sua carne. Eu estou aqui hoje para te ajudar. Recebam de volta a consciência do Espírito. Receba o Espírito do Evangelho. Volte a ser um filho e uma filha de Deus. Sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Agora, eu encerro aqui. Repete comigo assim. Fala, o Espírito Santo é o Consolador. João capítulo 14, versículo 16. Jesus diz assim, ó: eu orarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fala, quando o Espírito Santo vem, Ele vem para nunca mais sair. Ele quer entrar no seu coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, eu cearei com ele. Ele quer fazer uma aliança de vida eterna com você. Ele quer dar consciência da voz do Altíssimo em você. Ele quer fazer você andar num caminho de paz, de luz, de justiça. Esse é o Espírito de Deus. Te guiará pelas veredas da justiça e fará você comer do reino dele, comer na mesa do reino dele, comer do fruto do Espírito dele. Ouvir a verdade hoje pode salvar a tua alma. Fala, Deus, Ele dá um novo espírito. Ele diz, eu darei a eles um novo espírito. Irmão, isso aqui não é uma brincadeira, eu estou falando sério com vocês. Não é um jogo de religião, de pegar um robozinho aqui dentro e falar, dá 3 passos para Maria, faz 3 passos para fulano de tal, vai lá, faz uma reza para Pedro fulano de tal. Não, aqui é a vida. Ele vai estar em você, Ele é a vida eterna em você. E Jesus disse, aquele que crê em mim passou da morte para a vida eterna. Aleluia. Fala, eu creio na transformação da minha vida. A minha pergunta para você hoje é essa. Não só o quanto você acha que tem do Espírito Santo, mas o quanto Deus tem de você hoje. O quanto Ele tem do seu coração nessa palavra aqui. O quanto Deus tem do coração do homem. É a medida, é o que abre para que Deus derrame o Espírito dele sobre esse coração. Como Deus me transformou, meus amigos. Fala o coração, coração. Ele disse, você ouvir, aquele que ouvir, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Meus amigos, se você está crendo nessa verdade que eu estou te ensinando, hoje é dia de salvação. Se teu coração está se abrindo, não deixa a consciência do pecado impedir você de entregar sua vida ao seu Salvador da tua alma. Aleluia. Hoje eu quero orar para Deus encher você do Espírito Santo. Mas se você não tiver fé nessa palavra, se você não quer compromisso com Deus, eu não posso fazer muito por você. Deus só pode usar um homem dele, algum ungido dele, se tem pessoas com o coração disponível para Ele. Ele está na porta do teu coração batendo hoje. Ele diz para você, mulher, homem que está aqui me ouvindo: até quando endurecerás o coração para o Espírito Santo? Vai tratar o Evangelho como se fosse uma opção da vida? Fala comigo, o Evangelho não é uma opção de vida, é a vida, é a verdadeira vida. Jesus veio trazer a vida, a verdadeira vida, a verdade, o caminho, a salvação para a tua alma. Receba a consciência dessa verdade hoje em você. Quem está comigo, da glória, da glória, da glória, da glória a Deus. Efésios 5,18 diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, cantando, salmodiando, glorificando a Deus. Você precisa se encher do Espírito Santo. E eu encerro aqui agora com vocês aqui, como andar na presença de Deus. Tem mais alguns minutos. Romanos 8,5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para
as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mente carnal é morta. Repete comigo, a mente carnal é morta. Mas a mente do Espírito é vida e paz. Não sou eu que estou dizendo aqui. Eu estou recitando o que o autor disse. Eu estou só lendo o que está escrito na Bíblia, que já era para você conhecer isso aqui há muito tempo. Eu estou lendo o que está escrito nas Escrituras. A mentalidade, a consciência da carne é morte. A consciência do Espírito é vida e paz. Agora diz assim, olha aqui, ó, versículo 7, Romanos 8, 7. Olha para mim aqui, olha para mim. Repete comigo. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois ela não se submete a Deus. Vou ler outro versículo, versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Repete comigo, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, está escrito aqui, ó. Vós, contudo, não estão mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito Santo. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Uma vez que você entrega a sua consciência e seu coração à fé, comece a arrepender, busque o batismo das águas para purificação, e você recebe o batismo com o Espírito Santo, nunca mais serás a mesma pessoa. Eu quero dizer agora algo bíblico para você, eu estou encerrando agora aqui. Eu peço toda a tua atenção agora, toda a sua atenção. O pecado, ele não tem mais domínio sobre a vida de uma pessoa que recebeu o Espírito de Deus. O diabo pode tentar você a pecar, mas o pecado, ele não habita mais em quem nasceu de novo. Repete comigo. O pecado não habita em quem nasceu do Espírito. Mas, fala, mas o diabo, ele pode te tentar voltar a pecar. Tu pode até pecar, mas você não fica mais no pecado, você não aguenta mais pecar. Fala, quem nasceu do alto, quem nasceu de Deus, não suporta mais o pecado. Irmão, quando eu recebi o Espírito Santo, eu não suportava mais o pecado. Porque tinha uma natureza em mim agora, chamada natureza de Cristo divina, mais poderosa do que os desejos do pecado. Eu recebi o Espírito do Altíssimo. E diz assim a Bíblia, Colossenses 1,13. Deus nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Colossenses 1,22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos e inculpáveis, absolvidos de todas e qualquer acusação diante dele. Fala, uma vez que eu nasci de novo, fala, no céu e na terra, eu sou considerado agora santo, inculpável, nenhuma condenação tem mais poder contra a minha vida. Aplaudo o Senhor por isso. Ó, escuta essa daqui, já estou encerrando. Me dá só mais um minutinho da tua atenção. Jesus, quando ele morreu,
Olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, ele foi no inframundo, lá no inferno. Ele desceu dentro do inferno, o espírito dele. Ele chega no inferno. A Bíblia diz que Jesus arrebentou os cárceres da morte. Os espíritos dos seres humanos que estavam lá dentro viram o Salvador à luz da eternidade. A Bíblia diz que Jesus levou todos os mortos que estavam no inferno lá. Deu a eles a oportunidade da salvação. O próprio Jesus desceu no inferno e pregou para os homens. Aí a Bíblia diz que aquele que desceu lá no inferno, sabe por que desceu no inferno? Fala, para quê? Ele tomou a chave da mão do diabo, da morte do inferno. Apocalipse diz: eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Foi roubado, foi tirado dele, ele perdeu o direito. Fala, o diabo, o ladrão que roubava outros, perdeu toda a autoridade. Fala, perdeu todo o domínio, perdeu toda a força para acusar o homem. O diabo perdeu a chave do inferno. O único que pode se lançar no inferno hoje é você mesmo. É a sua escolha. Porque a chave do diabo foi tirada. E a Bíblia diz, Efésios 4, aquele que desceu aos lugares mais baixos do inferno, subiu aos lugares mais altos do céu, se assentou à destra do Deus vivo e deu aos homens o direito do perdão eterno. Jesus, quando Ele te perdoa por completo. E Ele te dá o Espírito que estava nele. Ele derrama sobre você, para que você tenha consciência dele. E o inferno não tenha mais direito de habitar no teu corpo e te levar você para as profundezas do inferno. Quem está entendendo essa mensagem, fala amém. Olha agora, eu estou encerrando agora. Eu pedi sua atenção. Uma vez que você nasce de novo, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Fala, o pecado, ele não reina mais na minha vida. Eu vou ler isso na Bíblia para vocês, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11, está escrito. Fala, está escrito. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando vocês a obedecer às vontades carnais. Tampouco entregai os vossos membros do corpo ao pecado, como instrumento para a maldade. Consagre-vos a Deus, porque vocês foram levantados da morte para a vida. Ofereça o corpo de vocês como instrumento de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer mais domínio sobre vós, pois vocês não estão mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Uma pessoa que não nasceu do Espírito, o pecado na vida dela é um rei. Repete comigo, quem não nasceu do Espírito, o pecado, ele reina. Mas você que nasceu do Espírito, a Bíblia diz, o pecado não tem mais domínio em você, não é mais um rei em você. Agora você pode aprisionar o pecado, porque agora você tem a autoridade do Espírito da tua vida. Você pode vencer os demônios. Você tem vitória sobre a morte. Quando você nasce do Espírito, você herdou uma mansão celestial para você. A vida eterna. Quando você descer a sepultura, há uma ressurreição que vai acontecer. Ou você vai herdar a vida eterna, ou a condenação eterna. Eu te digo para todos que estão aqui dentro hoje, quem estava perdendo a consciência do Espírito, volte a consciência de volta. Volte a aceitar Jesus como teu Salvador e a se submeter a Ele. Você que não tinha a consciência do Espírito, hoje, pela fé, você pode ter um novo nascimento. Você pode receber a oração de fé, e a unção do Espírito Santo vem sobre você, e Deus mudar a sua mentalidade, e arrancar o poder das trevas, e te dar o poder do Espírito, para que nunca mais Satanás tenha direito de condenar vocês.
Romanos 8:1. Portanto, todos que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se você recebe essa palavra, dá uma baita de uma salva de palmas para Jesus Cristo agora. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo o Senhor. Aplausa mais uma vez. Fala obrigado, Senhor. Fala obrigado, Jesus. Você decide, a sua consciência decide agora. Se essa palavra falou dentro da sua consciência, eu quero orar por você aqui na frente. Todos que essa palavra falou com você, que quer receber a oração de fé pela sua salvação, porque quem sabe Deus derrama o Espírito sobre você hoje. Hoje vai ter pessoas que vão ser batizadas aqui. Vai ser batizado porque voltaram para a consciência da salvação. Se você está cansado da velha consciência do pecado, nós queremos orar para que Deus liberte você de toda a consciência do inferno. E você pode sair do seu lugar, você pode sair do seu lugar. E você pode vir aqui na frente, porque hoje a unção vai descer sobre a tua vida. E se tem alguma pessoa consciente aqui dessa verdade, saia correndo do seu lugar, venha aqui para frente. Não deixa a velha consciência de parar. Não tenha vergonha, não se envergonhe do Deus vivo. Venha aqui na frente, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Venha, saia do seu lugar agora. Jovens, crianças, venha na frente. Saia da velha consciência, saia da perdição. Volte para o Senhor, volte para o Senhor. Vamos adorar, meu filho, rápido. Cadê os evangelistas, meu querido? Está todo mundo parado só olhando para mim. Cadê os evangelistas? Cadê os pastores? Cadê meus vasos? Cadê os vasos? E muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Toda a igreja cantando, levante sua voz, levante sua voz. E grande é o Senhor em quem temos a vitória. Venha para frente, venha. Que nos ajuda. A equipe vai tirar as cadeiras, vai tirar as cadeiras. Inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a
a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Olhe para mim, por gentileza. Escute o que eu vou falar para o seu coração. Olhe para mim. Escute o que eu vou falar para vocês. A gente espiritualmente, quando subimos a escalões espirituais muito alto, só um minutinho em silêncio, só um minutinho. Aqui não acabou o culto aqui. Vocês estão atrapalhando essas pessoas aqui. Se você não quer vir aqui na frente, não atrapalha aqui. Você pode sair, não tem problema. Só fica aqui dentro quem quiser oração. Escute, aqui eu não estou mendigando fé com você aqui não. Aqui Jesus, aqui ele não está à venda aqui não. É Ele que tem que aceitar você. Vocês que têm que se tornar digno da fé. Isso não é uma brincadeira. Ele é o Altíssimo. Alguns lugares aí abriu demais o caminho que é estreito, a porta estreita, alargaram demais. Aí faz as pessoas achar que vai na igreja, que é dono da igreja. Achar que Deus é obrigado a se inclinar para ela. Não, nós estamos aqui para pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia, nos deu o dom do Espírito Santo, Senhor. Todos esses anos na presença dele eu tive que aprender a ser humilde, me submeter a ele. Nunca na minha vida eu vi uma pessoa que é arrogante diante de Deus se dar bem na vida. É vocês que carecem que ele ouça a tua fé agora, o seu coração agora. Eu vou ungir vocês. Pega para mim o óleo ungido aqui. Esse agundazinho é um óleo ungido que a gente consagra para ungir vocês com a unção do Espírito Santo. Mas eu quero saber de todos que estão aqui agora, quem verdadeiramente aqui ouviu essa palavra e precisa desse socorro divino na sua vida. Coloque as mãos sobre o seu coração e incline a sua cabeça. E ore juntamente comigo, fala assim: Senhor Jesus Cristo, eu te peço perdão pelos meus pecados da velha natureza. Nos perdoa, Senhor. Pouco conhecemos, mas hoje estamos renovando a nossa consciência diante da sua presença. Fala: Senhor da glória, escreve meu nome no livro da vida. Tenha compaixão da minha alma. Salva a minha alma. Salva a minha família. Fala: Senhor, não me deixe retroceder na fé. Eu não quero ser escravo do engano deste mundo e nem da minha carne. A sua palavra diz: se o Senhor me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Eu quero ser livre agora. Fala assim: Espírito Santo, venha sobre a minha vida, venha no meu coração. Eu quero o novo nascimento. Eu quero ser uma nova criatura. Me dá a experiência do poder do batismo com o Espírito Santo. Fala: Senhor Jesus, a partir de agora eu renovo a minha aliança em sua presença. Fala: Senhor Jesus, eu entrego os meus caminhos, meu coração, a minha alma em tuas mãos. Fala: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, envia anjos para me ajudar na batalha espiritual. Não deixa Satanás ter poder contra a minha fé, contra a minha vida. Senhor Jesus, que o teu sangue venha sobre nós para nos perdoar, santificar, redimir e apagar todo registro
dos meus pecados, do meu passado ao meu presente. Senhor, eu te recebo em meu coração como meu único Salvador da minha vida. Tu és o único Deus e Senhor da minha alma, da minha família, para toda a eternidade. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, tudo é para ti, tu é a glória. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Ele vai estar com o Espírito Santo aqui agora. Estou sendo batizado com o Espírito Santo, aleluia. Seja feita na terra como. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Pode entrar, a casa Batendo a porta, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. E esse Esse é meu som. do lado de dentro eu abro